Vou para gravar aqui. Então, ontem vocês foram apresentados formalmente a regressão múltipla. Alguém já tinha usado regressão múltipla alguma vez? Não? Já tinha Eu já. visto, já tinha visto regressão múltipla em algum trabalho? Tinha visto esse nome ou lido essa expressão em algum lugar? Regressão múltipla é relativamente comum, tá? Por causa dessa utilidade que ela tem de quebrar correlações entre preditores. Então, como eu falei, facilmente regressão múltipla é um dos métodos de análise de dados mais usados na ciência. Tá? Só que na literatura você vai ver, às vezes, outros nomes, tá? Mas, na verdade, é tudo regressão múltipla. Mas aí, Do rec- até o fim da disciplina, você vai entender por que que é tudo regressão múltipla. Bom, então, você viu que a regressão múltipla tem essa habilidade de quebrar correlações entre preditores, que é uma das formas que os cientistas encontraram de tentar isolar ao máximo o efeito de uma variável sobre outra, quando você não pode fazer um experimento. Tá? Por dois motivos. Primeiro, você não pode fazer experimento porque não pode mesmo, tipo, ele é inviável, fisicamente inviável, né? Ou você realmente não está interessado em entender qual é o efeito de uma coisa sobre outra sob condições controladas. Você quer medir qual é o tamanho desse efeito na natureza, em condições naturais. Então, aí não faz sentido você manipular para ver qual é o efeito, percebe? Porque você quer saber quais são as relações naturais entre essas variáveis, né? E aí, então, você realmente precisa literalmente investigar as relações na natureza, sob condições naturais, que é o que normalmente os ecólogos fazem, né? E cientistas ambientais fazem. E o pessoal das chamadas ciências naturais, né? Normalmente estamos interessados, queremos falar sobre causalidade, mas também queremos ter uma ideia de como essas coisas acontecem sob condições naturais. Então, mesmo que você pudesse fazer experimento para tudo, ainda assim isso seria útil para você ter uma medida de como essas coisas ocorrem sob condições naturais. Você vai lá em campo, coleta os dados, como eles são, beleza, como é que é essa relação aqui? É forte? É fraca? Né? Então, ainda assim, seria bastante útil. Tá? E esse é justamente um dos motivos pelos quais a regressão múltipla também é muito utilizada. Então, hoje a gente vai entender um pouco melhor como você pode fazer para ganhar mais compreensão, ganhar mais informação sobre relações ocorrendo na natureza. Né? Tentar identificar, isolar o efeito de diferentes preditores e ter uma compreensão melhor sobre o sistema que você está investigando. Tá? Então, essa é a atividade que a gente fez ontem, né? Vocês viram os gráficos, viram as regressões parciais. Lembra que os gráficos de regressão parcial são esses gráficos que te mostram, te falam sobre o efeito de uma variável preditora sobre sua variável dependente, controlando os demais preditores que você incluiu na regressão múltipla. Tá? Então, aqui está o nosso fluxograma. Nós utilizamos para representar a nossa hipótese que nós testamos na regressão múltipla, certo? Então, aí você lembra que a gente está investigando o que influencia a abundância do patauá, que é essa espécie de palmeira, Enocarpus batal, tá? Aí a gente viu que, em geral, ela tende a ocorrer mais próximo dos igarapés, né? Então a gente tinha essa pergunta: o que está afetando a abundância do patauá? É a distância do igarapé mesmo? É a proximidade da água? Ou, na verdade, é a quantidade de fósforo no solo? Porque a gente sabe, né, que tem mais fósforo perto da água, perto dos igarapés. Então, aí vocês fizeram a regressão múltipla para tentar separar o efeito desses preditores e, pelo resultado, vocês constataram que o quê? O fósforo tem efeito, a distância não. Parece que o efeito predominante é do fósforo, né? Beleza? Então, a gente pode representar essa nossa hipótese, que nós testamos usando a regressão múltipla,
usando o fluxograma, como vocês já viram, tá? E esse desenho aí. Então, lembra que os nomes representam as variáveis de interesse que nós investigamos. As setas representam os efeitos que nós esperamos observar. Tá? É o nosso achismo, tá? Nossa hipótese. Aí vocês testaram e viram que, na verdade, essa seta do fósforo aqui parece que, ok, ela existe mesmo, né? Já essa outra seta aqui da distância do igarapé parece que não tem tanta evidência assim para ela, correto? Então, as inclinações que você estimou aí, fazendo regressão múltipla, elas estão em que unidade de medida? Lembra aí pra gente. Qual que é a unidade de medida da inclinação desse efeito aqui? Indivíduos por miligrama por Isso quilograma. aí. Unidade da variável dependente sobre unidade da variável preditora, certo? Então, abundância, indivíduos. Fósforo, miligramas por quilo de solo. Então, esse número que você viu aí, a inclinação do efeito do fósforo, é indivíduos por miligrama de fósforo por quilo de solo. E esse aqui é a inclinação da distância do igarapé, que não teve efeito, né? Mas se tivesse, seria indivíduos por metro. Né? Tranquilo? Então, percebe que quando você tem mais de uma variável preditora, se as suas variáveis preditoras estiverem em unidades diferentes, automaticamente a inclinação que mede o efeito de cada uma também estará em uma unidade de medida diferente, percebe? Uma é indivíduos por metro, outra é indivíduos por miligrama. Como faz para comparar os dois? Como eu comparo indivíduos por metro com indivíduos por miligrama? Pode padronizar a variável. Diretamente não dá, né? Por quê? Porque tem uma escala de medida diferente, então não é muito trivial como a gente, não é muito óbvio como fazer isso, correto? Como é que eu traduzo indivíduos por metro para indivíduos por miligrama de fósforo? Não é muito óbvio, né? Mas vocês já viram que existe um artifício relativamente simples que a gente pode fazer para sair da escala específica das variáveis que a gente está medindo e ir para uma escala padrão, correto? Lembra disso? Como eu posso fazer, então, para colocar as inclinações da regressão múltipla em uma escala padronizada? Ela já falou, né? Você pode padronizar as variáveis, lembra? Pode colocar as variáveis em uma escala padronizada, uma mesma escala padronizada. Ao fazer isso, automaticamente as inclinações da regressão também serão padronizadas para uma mesma escala. Lembra como faz isso? Lembra que vocês já fizeram isso? Como faz? Como padroniza as variáveis? A opção é pelo desvio, na padronização Z. Pega cada variável, calcula os resíduos, correto? O quanto cada observação desvia da média. Aí você vai pegar esses resíduos, ou esses desvios, e você vai dividi-los pelo desvio padrão da variável, lembra? Aí quando você faz isso, o que que acontece? Automaticamente, a sua variável cai nessa escala comum, universal, padronizada. A escala dos desvios padrão. Então faz aí, padroniza as variáveis. Roda a regressão de novo. Olha o resultado. Lembra que no R você usa essa função scale aí, tá bom? Para padronizar, fazer essa padronização. Da mesma forma exata que vocês já fizeram antes, né?
E aí, conseguiu padronizar? Deu? Padroniza as variáveis, roda a regressão de novo e olha o resultado. Lembra que para você olhar o resultado detalhado, usa aquela função summary, tá? Summary da regressão. Aí ele vai te mostrar o resultado. Deixa eu escrever aqui, é mais fácil. Summary, regressão. Para olhar só os coeficientes, você também pode fazer isso aqui, ó. Coef, não, é reg coef, tá? Ou se você só escrever reg também, ele te mostra. Se você só reg e executar, ele vai te mostrar o valor dos coeficientes. As inclinações, no caso. Tá? Fala aí pra gente, então, quais os valores agora das inclinações? Qual o valor da inclinação da distância do igarapé e qual o valor da inclinação do teor de fósforo? Eu ainda não. Meu tá dando um errinho aqui, mas pode. Ai, deu um valor bem baixo aqui, Embaixo se eu quanto? fiz certo. Lembra que se ele estiver Da mostrando distância deu aquele... menos 1,2 elevado a menos 1. E Isso o aí. outro deu 8,6 elevado a menos 1. Isso, lembra que se ele estiver te mostrando esse ezinho menos alguma coisa, significa vezes 10 elevado a menos, tá? É, Então, se for ezinho menos 1, 0,1. significa 10 vezes 10 elevado a menos 1. Ou seja, 0,1, 0,8, tá? Você pode arredondar também, tá? Para ficar mais fácil, você não ficar se enrolando com essa coisa aí de notação de computação para potência de base 10, que às vezes as pessoas se confundem um pouco. Arredonda, tá? Você pode arredondar o valor. Pode fazer isso aqui, ó. Função round. Função round arredonda, tá? Então, arredonda para 2 casas decimais, por exemplo. Fica mais fácil. Vou baixar um pouco esse negócio aqui para não ficar sobreposto. Tá, tá, tá. Arredonda aí usando a função round aqui, ó. Round dos coeficientes. Aí esse vírgula 2, esse 2 significa o número de casas decimais que você quer. 2 casas decimais fica mais fácil de ler. Tá? Melhorou? Tá mais fácil de ler agora o valor? Então fala aí pra gente agora, qual é o valor? Qual a inclinação da distância do igarapé e qual a inclinação do fósforo? A distância está menos 0,12 e o Uhum. fósforo 0,86. Isso. Beleza. Então agora que você padronizou as variáveis, o que que são esses coeficientes dessas inclinações aí? 0,86 o quê? Menos 0,12 o quê? Que escala que tá essas inclinações aí? Eu acho que seria a mesma escala, assim, no questão de interpretação, né? Só que ele está padronizado. Qual escala? Unidades, né? A mesma escala qual?
Lembra o que acontece quando você faz uma regressão com as variáveis padronizadas? Vira o quê? A inclinação da reta vira... Alguém lembra aí pra gente? Olha aí seu script, olha as atividades que vocês fizeram. Quando eu padronizo as variáveis e faço uma regressão, a regressão vira... O que acontece com a inclinação? Olha o seu script lá da aula de regressão. Regressão simples. Ou as suas anotações, né? Se você anotou. Quem dá mais? Quem dá mais? Alguém deve ter anotado. Cinco minutos para você voltar aqui e dizer o que acontece com a regressão quando você padroniza as variáveis. E para você preparar sua dose de cafeína concentrada e trazer junto, tá? Acorda! Voltamos? Lembramos o que significam as inclinações agora? Quando você padroniza as variáveis e faz a regressão, o que acontece com a inclinação? O que acontece com o resultado? Fala aí pra gente. Chuta. Faz uma inferência. A relação fica mais forte ainda? Não. Não sei. Parece que o P diminuiu. Ele diminuiu? Acho que fica menos inclinado. O valor de P Quando continua o você... mesmo. O valor de P é exatamente o mesmo, tá? O R quadrado é o mesmo, tudo o mesmo. A única coisa que mudou é o valor dos coeficientes, correto? Aham. Agora, os coeficientes significam o quê? Quando você pega as variáveis e as padroniza, faz a regressão, as inclinações da regressão se transformam em coeficientes padronizados, que variam em uma escala padrão de -1 a +1, também conhecida como escala da correlação. Lembra disso? Lembra quando vocês fizeram a regressão com variáveis padronizadas? Você viu que o resultado era exatamente a mesma coisa que o coeficiente de correlação? Então, é exatamente isso que aconteceu agora, tá? Você tirou as inclinações da escala original, das variáveis, e botou elas numa escala padrão, a escala das correlações. Então, agora, todas as inclinações que você coloca aí estão variando automaticamente na mesma escala. Qual? -1 a +1. Então, o pessoal também chama isso aí de coeficientes de regressão padronizados. Mas eles são a mesma coisa que coeficientes de correlação, tá? Variam exatamente do mesmo jeito. São matematicamente a mesma coisa. Qual é a vantagem de você fazer isso? É que agora, como as inclinações não estão mais nas unidades dos preditores, e sim na mesma unidade, na mesma escala, é muito mais fácil de você comparar um com o outro, percebe?
Quanto vale agora o coeficiente da distância e quanto vale agora o coeficiente do fósforo? Menos 0, quanto? 12? Menos 0,12 e 0,86, né? Então, agora esses Isso. coeficientes, eles te dão uma ideia do efeito, da importância relativa dos preditores sobre sua variável dependente. Então, fósforo 0,86, isso diz para você o quê? O efeito do fósforo é 8 vezes mais ou menos maior que o efeito da distância do igarapé. Entendeu? É 0,8, distância do igarapé é 0,1, menos 0,1. Ah, então o efeito do fósforo é 8 vezes mais forte, que agora está na mesma escala. Entendeu? Agora é mais fácil de comparar os efeitos entre preditores. Se você tiver vários preditores, coloca eles na mesma escala, aí você pode comparar as inclinações e comparar os efeitos entre eles de forma muito mais simples. Se não tiver padronizado, aí é complicado, porque os preditores podem estar em unidades diferentes, né? É como você comparar metro com miligrama, como você comparar miligrama com grau Celsius, né? Não é muito óbvio como fazer isso, não? Mas agora dá. Tá? Então, esses aí são os coeficientes padronizados. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu a ideia? Então, toda vez que você quer comparar efeito entre preditores, a forma mais simples de todas, é essa, tá? Padroniza as variáveis. É a única forma? Não, tem outras, tá? Essa é simplesmente a mais simples, mas também é muito usada, tá? Por quê? Porque é útil. É relativamente fácil de falar a importância relativa dos efeitos de cada preditor. Beleza? Então, essa aqui é o fluxograma mais simples possível que nós estamos investigando com a regressão múltipla, né? Você tem uma variável dependente e duas variáveis preditoras. E a gente está dizendo, olha, tem dois efeitos diretos sobre a abundância. Tem o efeito direto da distância do igarapé, tem o efeito direto do teor de fósforo, certo? Então tá aí nosso fluxograma. Tem alguma relação entre a distância do igarapé e o teor de fósforo? Tem? Qual? Quanto mais próximo do igarapé, mais fósforo. Beleza, então a gente pode imaginar que tem uma setinha aqui também, correto? Sim. Mas você está vendo pela figura que existe uma variação topográfica, correto? Você tem terras mais altas, que a gente falou que chama de platôs regionalmente, né? E tem as terras mais baixas aqui, que nós chamamos de baixios, tá? Onde é mais perto do igarapé? No alto ou embaixo? Os baixos. Baixo, né? Onde tem mais fósforo? No alto ou embaixo da paisagem? Baixo. Embaixo. Embaixo, né? Nas altitudes menores. Ah, então a topografia também afeta os gradientes ambientais, correto? A altitude afeta a distância do igarapé. Por quê? Porque quanto menor a altitude, mais perto do igarapé. Mas parece que a altitude também afeta o fósforo no solo, correto? Porque quanto menor a altitude, mais fósforo no solo. Então, você tem aqui um fluxograma que representa todas as relações que nós podemos imaginar e hipotetizar com base nessa figura, correto? Normalmente, é isso aqui que é o seu projeto de pesquisa, tá? Todo cientista tem um fluxograma na cabeça. Você acha que tem um monte de relações acontecendo na natureza. Isso afeta isso, que afeta isso, que afeta aquilo, que afeta não sei o quê. Aí talvez você não vai investigar todas, porque você não tem dinheiro, você não tem tempo, mas você espera que certas relações e certos efeitos estão ocorrendo, ou devem ocorrer, tá? Então, essa aqui é a forma muito simples, mas extremamente útil de você sumarizar a sua hipótese ou seu projeto de pesquisa. Quem não fez isso ainda, sugiro fortemente, tá? Se você nunca fez isso, tenta fazer. Qual é o fluxograma da sua pesquisa que você tem na sua cabeça? Bota ele no papel de forma explícita. Ele vai ficar muito mais claro, inclusive para você mesmo, e fica muito mais claro para você explicar o seu projeto para os outros, tá? Porque você se obriga a ser explícito
O que exatamente eu espero? Espero isso aqui, ó. Essas relações, esses efeitos. Então, nota que no nosso fluxograma aqui nós temos 1, 2, 3, 4 variáveis. Quantas relações nós esperamos aqui? Uma seta, 2 setas, 3, 4, 5 relações, 5 efeitos, correto? Como eu posso fazer para investigar as relações nesse fluxograma? Como eu posso fazer para medir todas as relações que tem nesse fluxograma aí? Vocês acabaram de fazer uma coisa, né? Como é que a gente Regressão investigou isso múltipla. aqui, ó? O que a gente fez aqui? Regressão múltipla, né? Por que Foi. regressão múltipla? Porque está chegando 2 setas na abundância, tá vendo? Então, toda vez que chega uma seta em uma variável, significa essa variável é uma variável dependente. Eu acho que ela é afetada por alguma coisa, correto? Se chegar só uma seta, é uma relação simples. Agora, se chegar mais de uma seta, aí tem mais de um preditor, né? Então, o que você vai fazer? Regressão múltipla, correto? Então, isso aqui é uma regressão múltipla. Tá? Vocês acabaram de fazer. Tranquilo, né? E essa relação aqui, ó? Efeitos da distância do igarapé sobre o teor de fósforo. Como analisa isso? Faz o quê? Uma regressão simples. Posso fazer uma regressão simples, né? Por que uma regressão simples? Só um preditor. Só um preditor, né? Tá vendo que é só uma seta que tá chegando aqui, ó? Sai uma setinha aqui, né? Vem para cá. Mas é só uma seta que tá chegando aqui no fósforo? Não, Não. Qual é a outra? altitude. Altitude. Então, na verdade, isso aqui é uma regressão múltipla, percebe? Teor de fósforo, variável dependente. Quais são os preditores? Distância do igarapé e altitude. Beleza? Quantas setas estão chegando na distância do igarapé? Um. Uma. Tá vendo que é só essa Altitude. aqui da altitude, né? Tem outra seta chegando aqui na distância? Não, é só uma, né? Então, como você pode analisar isso? Regressão simples. Faz uma regressão simples. Então, quantas regressões você precisa para investigar todo esse fluxograma? 3. 3, correto? Isso é uma regressão múltipla, teor de fósforo. Outra regressão múltipla com 2 preditores, distância do igarapé e altitude. E essa setinha aqui, ó, é uma regressão simples, efeito da altitude sobre a distância do igarapé. Então, com 3 regressões, essas 3 regressões, você investiga todas as setas e você consegue medir todos os efeitos que tem no seu fluxograma, correto? Então, faz isso aí agora. Obtém as inclinações padronizadas para todas as setas neste fluxograma. Monitores, vamos ajudar os coleguinhas? Estão todos os monitores aí? João Pedro, Eu, Sara, Eu Carol. tô. Tá. Diego e a Então, criando 4 salas.
Oi. Oi, Bhaskara. Ela veio dar oi para vocês. Fofinha. Um apoio moral. Que amor. Ela vai nos ensinar agora. Oi, eu sou a Bhaskara. As pessoas acham que o nome dela é Bhaskara, tá? As pessoas acham que fui eu que botei esse nome. Mas não fui eu que botei. O nome dela é Bhaskara porque a irmã da minha namorada é veterinária e uma vez ela estava lá atendendo na clínica e apareceu um cachorro lá que ela achou muito bonito e o nome dele era Bhaskara. Ah, quando vocês tiverem um cachorro, bota o nome de Bhaskara. Aí ficou Bhaskara. Mas Bhaskara, na verdade, não é nem um nome, ela é fêmea, tá? Mas Bhaskara não é nem um nome feminino, nome masculino, nome indiano. Vocês lembram da fórmula de Bhaskara quando vocês estavam na escola? Famigerada fórmula de Bhaskara, que você nunca entendeu para que diabos aquilo serve, né? Para a maioria das pessoas não serve para nada mesmo, tá? É um nome masculino. Bhaskara era um matemático, um astrônomo indiano. Tá? Ah, mas dá para ser um nome sem gênero esse aí, ó. Então, mas no Igual Brasil... Valdeci. no Brasil não Dá tem para usar isso, nos... então... A Ninguém minha sabe. gata Terminar. chama Café. Então, Café? Legal. Café. Por que café? porque é uma coisa que eu amo muito. Ah. Apropriado. Tchau. Aí, vai salsichar falar, vai. Bom. Conseguiram desenhar o fluxograma? Botou os valores da inclinação em cima de cada setinha lá? Sim. Então, agora percebe que todas essas setas que tem nesse fluxograma, que representam a nossa hipótese, tem uma medida da magnitude do efeito, percebe? E todas essas medidas estão na mesma escala, então você pode comparar todos eles entre si. Você pode dizer, esse efeito é tantas vezes mais forte que esse outro. Esse efeito é tantas vezes mais fraco que esse outro. Tá? Então vamos ver como é que vocês montaram essas regressões aí. Pedro, eu tenho uma dúvida. Diga. Então, cada efeito desse daqui, cada inclinação que a gente coloca aqui nas setas é o equivalente à correlação entre os preditores. Se for regressão múltipla, são correlações parciais, né, que a gente chama. Que é o efeito de cada preditor controlando o efeito dos demais. Então, na literatura, você encontra essas inclinações padronizadas. Você pode encontrar chamados de coeficientes de regressão padronizados, porque você usou a regressão para fazer. Mas, como você percebeu, elas estão na mesma escala. Quando você faz isso, eles ficam nessa escala padronizada de -1 a +1. E as pessoas também chamam isso de correlação. Então, isso é a mesma coisa que correlações. Tá? Você lembra que matematicamente é a mesma coisa? Então, você só fez mudar a escala que você está usando para representar o efeito. Você quer falar na escala das variáveis ou você quer falar nessa escala padrão? Só isso. Tá? A análise é exatamente a mesma. Então, como vocês viram, isso aqui é uma regressão múltipla, correto? Por quê? Porque tem duas setas chegando aqui, né? Então, essa é a sua variável dependente, abundância, e esses são os seus dois preditores, distância de igarapé e fósforo. Isso aqui é uma regressão simples, correto? Por quê? Porque na distância do igarapé só está chegando uma seta, tá vendo? Então, se é só uma seta, só um efeito, regressão simples. E aqui no fósforo? O fósforo também está chegando duas setas, tá vendo? Distância do igarapé pode afetar o fósforo, mas talvez a altitude também afete o fósforo, porque tem mais fósforo nas altitudes menores. Então, para testar isso aqui, a gente faz o quê? Regressão múltipla também, porque tem duas setinhas chegando, dois preditores. Tem seta chegando aqui na altitude?
Tem alguma seta chegando na altitude? Só saindo, né? Só. Então, como é que você vai analisar isso aqui? Não vai, né? Não tem nenhum efeito sobre a altitude. Então, a altitude no nosso fluxograma é só um preditor. Não é variável dependente de nada. Então, para analisar todo esse fluxograma, você precisa de 3 regressões, né? Uma regressão múltipla aqui, outra regressão múltipla aqui, e essa regressão simples aqui. Tá? Ô Pedro, Diga. não poderia ter uma de altitude para abundância direto, uma regressão simples? Poderia. Bem observado. Será que a altitude afeta a abundância independentemente da distância do igarapé e do teor de fósforo? Eu poderia incluir uma seta aí direto, saindo aqui da altitude para abundância, né? Fala um mecanismo aí que você acha que poderia causar esse efeito da altitude, que não tem a ver com água nem com nutriente. Aí você me pegou. Então, tá vendo? O solo. O nosso fluxograma não é, tipo, do além, tá? Ele representa a nossa hipótese. Então, eu tenho alguma expectativa de como a altitude afeta a abundância de uma espécie de planta, de uma forma que não tem nada a ver com disponibilidade e disponibilidade de água ou disponibilidade de nutrientes? Talvez tenha algum mecanismo, tá? O pessoal que estuda plantas aí, se você conseguir pensar, não fala pra gente. Mas, em geral, Vento. pode ser, né? O vento, né? Talvez o vento. Luz. Luz. Mas aí percebe que... então não é altitude. Percebe? Então é o vento. Então é a luz. Então, aí teria outros caminhos indiretos saindo da altitude para chegar na abundância, percebe? Então vou medir o vento. Eu vou medir a luz. Talvez a altitude afeta a luz e a luz afeta a abundância. Um efeito indireto, né? Esse seria um efeito indireto. Então, nosso fluxograma, o que ele está falando? Nosso fluxograma está dizendo assim, este aqui, né? Você poderia pensar em um outro, tá? Esse aqui é um exemplo. A gente está dizendo na nossa hipótese que eu acho que a distância do igarapé e o teor de fósforo afetam diretamente a abundância. Porém, eu também acho que a altitude afeta essas duas variáveis. Logo, eu acho que a altitude afeta a abundância indiretamente. Efeitos indiretos, percebe? Porque a altitude afeta a distância. E talvez a distância afeta a abundância. Então, a altitude tem um efeito indireto sobre a abundância. A altitude afeta o fósforo. E talvez o fósforo afeta a abundância. Então, a altitude pode ter um efeito indireto sobre a abundância, através do fósforo. Tá? Tranquilo? Todo mundo entendeu a ideia aqui do fluxograma? Então, percebe que você tem uma visão global agora do problema que você está investigando. Né? A gente teve esse trabalho de pensar quais são todas as relações que eu acho plausíveis, que fariam sentido aqui. São essas. Posso testar e posso medir esses efeitos? Posso. Como? Usando regressões. Agora você consegue testar o fluxograma inteiro, percebe? Com medidas padronizadas de efeito, os coeficientes padronizados. Então, você obteve as inclinações padronizadas de cada seta nesse fluxograma, né? Vamos olhar o resultado agora, mais ou menos, como ficou. Olha o desenho que vocês fizeram aí e vê se está batendo com esse. Sim, Faz sentido? só acabei colocando os não significativos também. Então aí percebe que a nossa hipótese tinha uma setinha da distância do igarapé para abundância e tinha uma setinha saindo da altitude para o teor de fósforo, né? Aí aqui eu cortei fora essas setas, tá vendo? Tirei essa seta aqui e tirei essa outra seta aqui. Por quê? Porque não tem relação. Porque lembra que você tem que olhar para a medida de incerteza, né? Para saber se você tem evidência convincente do efeito. Então, você olhou lá o teste de hipótese, o valor do P, né? Provavelmente você viu que não tem evidência muito forte para essas setas, né? Então, nós testamos e a resposta é, aparentemente, não tem efeito. Então, eu cortei fora essas setas. Então, essas setas aqui, ó, elas existiam na nossa cabeça, tá? Era a nossa hipótese. Eu acho que talvez isso aqui pode acontecer. Aí você coleta os dados para testar essa hipótese. Não tem evidência para esse efeito. Então, a minha hipótese dessa seta estava errada. Cortei fora.
Minha hipótese sobre essa seta aqui estava errada. Cortei fora. Isso não existe no mundo real. Isso só existia na nossa cabeça. Tá? O que existe no mundo real? O que é suportado pela evidência, pelos dados? Essa seta aqui, essa seta aqui e essa seta aqui. A distância no meu não deu significativa para o teu de fósforo. Não deu? Não, Deu nem quanto? o P deu 0,06. 0,6. Então, quando isso acontece, os estatísticos dizem é marginalmente significativo. Lembra aquela da abóbora do Dia das Bruxas? P igual a 0,06. Aí deu pertinho, né? Então, talvez é um nível de incerteza ainda aceitável, tá? Tem um motivo mais específico por que não dá um valor tão baixo nesse caso aí, mas só vai ficar claro amanhã. Então, não vou falar sobre isso agora. Mas é um valor bem perto, né? 0,05. Então, vamos assumir que tem alguma evidência aí para essa série, tá? Então, esse aqui seria o nosso resultado final. É o fluxograma testado com as setas que nós temos evidência e com o tamanho do efeito de cada um. Nota que esses números todos estão na mesma escala, de -1 a +1. Então, você pode compará-los diretamente. Qual é o efeito mais forte nesse fluxograma? Fósforo e abundância. O efeito do fósforo sobre a abundância, percebe? 0,86. Distância do igarapé sobre o fósforo é -0,4. Então, você pode falar assim, ó. Então o efeito do fósforo sobre a abundância é 2 vezes maior que o efeito da distância do igarapé sobre o fósforo. Beleza? Então, se eu perguntar de vocês, distância do igarapé afeta a abundância? Sim ou não? Vai afetar, mas é um efeito muito indireto, né? Porque afeta outro antes de afetar a abundância. Então percebe a importância de discriminar entre efeitos diretos e indiretos? Se você perguntar, a distância do igarapé afeta a abundância? Depende. Afeta diretamente? Não. Afeta indiretamente? Sim. Por quê? Porque se a distância afeta o fósforo e o fósforo afeta a abundância, logo tem um efeito indireto da distância do igarapé sobre a abundância, através do fósforo. Percebe? A altitude afeta a abundância do patauá? Sim. Não, indiretamente. De forma mais indireta ainda, né? Porque a altitude afeta a distância, que afeta o fósforo, que afeta a abundância. Tá? Como chama isso aí que vocês acabaram de fazer? Análise de caminhos. Ou em inglês, path analysis. Tá? Quem que teve ideia de fazer esse negócio aqui? Esse cara aqui que a gente já falou sobre ele. Sewall Wright. Tá? Biólogo, geneticista, dos pioneiros da estatística moderna. Veio depois do Pearson, depois do Galton, leu o trabalho deles, conhecia muito bem, e ele aproveitou para refinar isso. Foi ele que criou o R², lembra o coeficiente de determinação? E foi ele que teve essa ideia também. Ele teve interessado em entender o que influencia as características fenotípicas de um organismo. Ele era geneticista, um dos primeiros geneticistas de populações, lá no começo do século passado, 1910, 1920, tá? O que influencia o fenótipo de um organismo? Aí você estudou biologia básica, você sabe, né? Em geral, são 2 coisas. Ou a genética ou o ambiente, correto? Então, ele queria uma forma de separar o efeito da genética do ambiente, sob condições naturais. Como faz isso? Pode ter efeitos diretos ou indiretos. E se eu pegar várias regressões, padronizar os coeficientes e montar um esquema que representa a minha hipótese sobre relações de causa e efeito entre as variáveis, de modo que eu possa testar essas relações usando regressões. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui o quê? Isso que vocês acabaram de fazer. Aí ele chamou de análise de caminhos, porque quando você olha para o desenho, é como se os efeitos estivessem fluindo pelos caminhos das setas, percebe? Efeitos diretos e efeitos indiretos.
Aí depois, isso aí, ele publicou isso aí em 1921. Quantos anos faz? 100 anos, exatamente. Né? Estamos em 2021, então esse é o Wright, 1921. Análise de caminhos tem exatamente 100 anos. Aí depois, os cientistas sociais e os economistas, o pessoal mais da área de humanas, eles, algumas décadas depois, descobriram isso aí. Aí eles pensaram, cara, isso é o que a gente precisava. Como você faz para investigar relações envolvendo variáveis sociais e econômicas? Faz experimento com seres humanos, com populações, com sociedades? Difícil, né? Como faz, então? Regressão. Regressão múltipla. Análise de caminhos. Porque aí você pode investigar as relações sobre as condições naturais que as sociedades se comportam. A forma natural como a economia se comporta. Aí eles rebatizaram a análise de caminho do Wright com outro nome. Tá? Aí eles chamaram de análise de equações estruturais. É a mesma coisa? Sim, é exatamente a mesma coisa. Então, na literatura, você pode encontrar isso com esses dois nomes, tá? Na biologia, normalmente as pessoas chamam de análise de caminhos. Nas ciências humanas, normalmente chamam de análise de equações estruturais. É exatamente a mesma coisa. Por que equações estruturais? Porque lembra que cada setinha representa uma regressão, né? E cada regressão é uma equação linear. Então, você fez 3 regressões aí, significa que você tem 3 equações, correto? 2 regressões múltiplas e uma regressão simples. Então, você tem uma combinação de equações que descreve todo esse fluxograma. Descreve a estrutura desse fluxograma. Aí eles falaram, análise de equações estruturais. Mas é exatamente 2 nomes diferentes para a mesma coisa. Beleza? Pedro, Diga. então é porque me perguntaram, né, como fazer análise de caminhos há um bom tempo atrás. Eu não lembrava disso da aula, né? Uhum. Mas então é isso. Quando pedem para a gente fazer as análises de caminhos, é a gente montar um fluxograma e fazer, né, essas Ver equações. quais são as regressões que representam esse fluxograma, necessárias para representar o seu fluxograma. Onde tiver uma seta chegando, é uma regressão simples. Onde tiver mais de uma seta, várias setas chegando, é uma regressão múltipla. Faz todas elas, padroniza as variáveis, automaticamente os coeficientes são padronizados. Análise de caminhos. Gente, nossa, é muito mais simples do que imaginei. Muito mais simples do que parece, né? Ô, Pedro, Diga. nos artigos seria aquelas árvores de decisão? Não. Não? Qual é o resultado de uma análise de caminhos? É isso aí, ó. Uhum. É um fluxograma. Aí o Wright não chamou de fluxograma, ele chamou de diagrama. Path diagram, diagrama de caminhos. Mas o que é um diagrama de caminhos? É isso aí, um fluxograma. A mesma coisa. Pedro, Diga. o cara pode, então, só mostrar, tipo, os resultados de cada seta e tal, sem necessariamente ter que fazer uma medida do P global, do fluxograma? O Wright originalmente não tinha o teste global para análise de caminhos. Ele só tinha as regressões separadas. Por quê? Porque na época ele não sabia como fazer isso. Tá? Essa ideia do teste global veio com as equações estruturais, com os cientistas sociais e com os economistas depois. Porque aí eles ficaram pensando nisso. Seria bom se a gente tivesse alguma forma de ter um teste global para todo o fluxograma, né? Para ver se ele é compatível de forma geral, ele é compatível os dados são compatíveis com a nossa hipótese. Foi eles que começaram a pensar e desenvolveram os primeiros testes globais. E foi por isso que eles trocaram o nome, eles começaram a chamar com esse outro nome, que era para diferenciar essa ideia de você ter uma série de regressõezinhas separadas, de você ter, de fato, um teste do seu fluxograma como um todo. Mas essencialmente é a mesma coisa. Tá? A mecânica é exatamente a mesma. Então, hoje em dia, as pessoas usam testes globais para isso, porque agora a gente sabe como fazer. Né? Mas na época, 100 anos atrás, Wright não sabia.
Beleza? Perguntas sobre análise de caminhos? Pedro, só para finalizar, então, assim, essa análise de caminhos, então, ela é para você tirar, você acabar com as regressões múltiplas, né? Com as múltiplas interações e deixar só uma regressão simples entre cada variável. Seria isso, mais ou menos? É regressão simples, entre aspas. Você quer Isso. isolar o efeito independente de cada preditor. Tá. Para não confundir ele com o efeito de alguma outra coisa. Certo. Entendeu? Uhum. Então, isso a regressão múltipla faz, lembra? Quebra a correlação entre preditores. Então, cada setinha dessa aí é o efeito independente. Controlando as demais variáveis que tem no meu fluxograma, qual que é o efeito dessa variável sobre essa outra? É tanto. Tá. Pedro, Beleza? Diga. eu não sei se é ignorância minha, assim, porque eu não estou muito acostumado a pegar muitos trabalhos assim de análise de caminhos e tal, mas não é muito comum, pelo menos eu não tenho visto muito, assim, porque na maioria das vezes o que a gente investiga é meio que uma análise de caminhos, né? São efeitos diretos e indiretos Sim. das variáveis influenciando a distribuição do organismo. Aham. Mas na maioria pelo menos até onde eu leio, a maioria dos trabalhos é mais tipo investiga os efeitos diretos. Ou tem Assume que os efeitos são diretos, né? os efeitos diretos. Então, percebe que se você faz uma regressão múltipla só e enfia todos os preditores, a gente poderia fazer isso aqui, não poderia? Faça uma regressão múltipla e enfia todos os preditores. Ao fazer isso, você está automaticamente assumindo que todos têm apenas efeitos diretos. Então, esses caminhos que a gente está vendo de efeitos indiretos aqui, isso aí some. Isso é invisível, tá? Você não consegue perceber isso. Você só percebe como? Se você montar o fluxograma. Por isso que é tão importante para o cientista ter uma hipótese. Porque quem não sabe o que está procurando, tanto faz. Quando encontrar, não vai saber, porque não sabe para onde está indo. O fluxograma é como um mapa. A sua hipótese é como um mapa. Ela te orienta. Vai por esse caminho. E quando você coleta os dados, você quer saber se o seu mapa faz sentido ou não. Aí você confronta os dados com a sua hipótese e vê. Essa seta tem evidência. Essa seta não tem evidência. Essa seta tem evidência. Essa seta não tem evidência. Se você não tem hipótese, você corre um risco grande de se perder na loucura. Tá? Então, vou reforçar minha recomendação. Quem não tem o fluxograma pronto, nunca fez isso na vida sobre seu próprio projeto, faça. Fluxograma é a forma mais simples de representar a sua hipótese de forma explícita. E ele é a alma do seu projeto. Se você não tem o fluxograma claro na sua cabeça, você corre um risco grande de não ter entendido totalmente qual é a sua pergunta, quais são as suas hipóteses e, portanto, qual é o seu projeto, o que você realmente tem ou quer fazer. Tá? Essa é a forma mais simples e mais explícita de você saber 100% isso. Tenta fazer o fluxograma. Se você em algum momento travar e não conseguir, é porque você não entendeu totalmente o que você quer fazer. Simples assim. Beleza? Então, agora vocês já estão apresentados. Percebe que é simplesmente você montar várias regressões e combiná-las de forma a ter uma compreensão global do sistema que você está investigando. Então, você pode aplicar isso a qualquer situação, tá? Qualquer questão, qualquer pergunta de qualquer área. Essa é a melhor forma que a gente conhece até agora de fazer isso. Graças ao Wright, 1921, tá? Diego, eu Diga. vejo muito essa análise em análise exploratória, assim. Então, em grupos de discussão que as pessoas, né, tem que fazer, e em suplemento, artigo mesmo. Isso como objetivo é mais difícil, mas a análise exploratória, para quem tem muitas variáveis, é mais usado. Não é muito comum as pessoas fazem isso. E isso
se você pegar, sei lá, 100 artigos científicos, vai ser uma minoria que você vai ver como resultado o fluxograma, como análise de caminhos como É, essa. E isso eu nos vejo em diz, suplemento só, e no isso nos máximo. diz algo, isso nos diz algo importante sobre a prática científica, né? As pessoas não estão pensando muito bem sobre suas hipóteses. Porque se estivesse, provavelmente a gente veria mais isso. Os efeitos são diretos ou indiretos? Ah, sei lá, tanto faz. Roda uma regressão múltipla. Pedro, mas não tem, por exemplo, uma questão, por exemplo, se tu não está inserindo, que é impossível inserir todas as variáveis que estariam afetando a abundância aqui, mas Aham. o fato de tu estar subestimando um pouco essas correlações, né, esses efeitos, uma vez que tu não está inserindo tudo que afeta a Sim. abundância. No caso, sei lá, a inclinação do terreno, né, que seria altitude, sei lá, declividade e abundância. Uhum. E aí, talvez seriam mais regressões múltiplas e outros valores os valores mudariam. Aham. Bom, eu já fui desencorajada a fazer esse tipo de análise, porque, não, tu vai ver só o efeito antrópico sobre alguma coisa e o que é, sei lá, e a disponibilidade de habitat, e o efeito histórico, e Aham. sei lá, as migrações históricas, sabe? Aham. E eu disse, não, eu não trabalho com filogenética, eu não vou botar isso, então não vou fazer. Uhum. Então tem um pouco isso, assim, eu acho que os pesquisadores também, acho que se limitam um pouco de medo, assim, de poder bancar que aquilo é parte, né, do teu Aham. universo, não sei. Só Sim, deixo faz aí. sentido. Duas coisas. Primeiro, se tem efeitos importantes aí que você não incluiu na sua análise, onde esses efeitos vão parar? Onde eles vão se manifestar nesse resultado? Vão ser os teus resíduos dessas Exatamente. análises, né? Os seus resíduos. Eles vão parar na variação não explicada. Então, se tem coisas muito importantes que você não inclui, o que vai acontecer é que a sua regressão vai explicar menos do que ela poderia, né? Então, percebe que intrinsecamente, a princípio, isso não é um problema. Você vai ter uma proporção de variação explicada menor. Porque eu não posso medir tudo. Ok, a gente sabe, não tem problema, tá? Mas aí você já sabe que, então, talvez a proporção de variação explicada vai ser menor do que poderia ser. Nosso problema crucial aqui, esse é uma coisa, né? Nosso problema crucial aqui, percebe qual foi a nossa motivação para usar a regressão múltipla? Porque a gente não quer confundir o efeito de uma variável com o efeito de outra, correto? Então, o mais importante para a gente aqui é isso. Eu sei ou espero que essa é outra coisa que é importante, ela pode confundir a minha interpretação. Então, eu preciso medir, entendeu? Se você não medir, a gente não tem como a gente confiar no seu resultado. Percebe? Então, não é uma coisa simplesmente, eu não vou medir isso porque eu não quero. Se você não medir, você pode estar fazendo uma fake news involuntária. Entendeu? Então, aí o revisor, quando o seu artigo chegar para ele, aí ele vai falar isso para você. Tá, mas essa outra coisa aqui que todo mundo está mostrando há 50 anos que é importante, você não mediu. Como eu sei que isso não está interferindo no seu resultado, na sua conclusão? Então, ao contrário, percebe? É justamente por isso que faz sentido a gente incluir essas outras variáveis. E dependendo da sua pergunta, faz mais sentido ainda você analisar o fluxograma inteiro. Porque aí talvez vai ser relevante para você ter uma compreensão do sistema que você está investigando, se esse efeito é direto ou é indireto. Percebe? E terceira coisa... Também, Tá, pode falar. a Jussara falou que ela não costuma ver muito essa análise, né? A gente, né, características funcionais já vê com mais frequência. Tem alguns Uhum. autores que eles, por exemplo, relacionam, né, as características do ambiente, né, principalmente de solo, com produtividade. Sim. Só que daí essas características, elas também afetam as características das plantas, que as características das plantas vão afetar a produtividade. Exato. Então, você tem um caminho direto entre o solo e a produtividade, mas você tem um caminho direto que passa pelas características das plantas, que também são moduladas pelo Exatamente. ambiente. Então, você meio que não negligencia que a análise de caminhos, acho que é isso, né? Tem alguns caminhos que são mais curtos, tem alguns caminhos que são mais longos aí para você percorrer até afetar a variável resposta. Exatamente.
Então, terceiro lugar para fechar, isso é ciência, gente, tá? Então, ciência não é tipo o que a gente pode fazer. Ciência é o que a gente consegue fazer. Então, ciência é uma aproximação da realidade. Ah, mas tem 1 milhão de coisas que eu acho que é importante e eu não posso medir. É, ciência ele tem limitações. Os seres humanos têm limitações. Tá? Se a gente soubesse como é a realidade, entendesse como tudo funciona, a gente não precisava de nada disso, concorda? Por que eu vou fazer isso aí se eu sei como é que é? Não precisa. Então a gente faz o que a gente pode, como a gente consegue. Então, a ciência é uma tentativa constante, eterna, de melhorar os fluxogramas que nós temos sobre como o mundo funciona. E cada pesquisador está mexendo num pedacinho do fluxograma. Você não vai resolver o fluxograma inteiro do mundo, do universo, tá? Né? Cada um de nós está numa questão, numa linha de pesquisa, tentando resolver um pedacinho. Aí a ciência é a combinação de todos esses fluxogramas que cada um de nós tem, no super fluxograma, que engloba todo o nosso conhecimento sobre alguma coisa, que é o que a gente chama de ciência, tá? Então, cada um está investigando 1, 2, 3, setinhas, 4, né? Talvez mais algumas, mas dificilmente você vai conseguir estudar tudo, todos os efeitos, todos. Não existe isso, tá? Por quê? Porque é impossível, nós somos limitados. Então, também a gente precisa lembrar disso para não começar a surtar, começar a pirar, né? Tipo, nossa, mas então eu não vou fazer mais nada, porque sempre vai ter alguma coisa para me confundir. Sim, no mundo real é assim. Nossas conclusões são parciais, não são definitivas. Então, talvez alguma outra pessoa vai investigar a mesma questão que você investigou e você não mediu uma coisa que era importante e você nem sabia que era. Outra pessoa pensou numa hipótese, talvez isso aqui é importante. Ela vai lá, testa e ela vê, olha, na verdade, isso aqui que o fulano tinha falado não é assim, é desse outro jeito. Aí nosso conhecimento avança. Isso não é ruim, isso é bom. Nós estarmos errados é bom, porque quando você descobre que está errado, é porque você aprendeu alguma coisa nova. Você só não acha que está errado se você nunca aprende nada, tá? Então não precisa surtar também, porque, nossa, não vou conseguir medir tudo que é importante. A gente não consegue mesmo. Faz parte, tá? Nosso trabalho é assim. Mas você percebe que tem uma grande diferença entre você ter uma hipótese clara que vai te orientar e vai te guiar no processo do que você precisa ou não medir e não ter nada disso, né? O risco é muito maior, né? Então a gente está trabalhando com riscos, tá? O risco pode ser maior ou menor. Então, tudo que a gente faz aqui no delineamento amostral, pensando na pergunta, pensando na hipótese, pensar o que eu preciso medir, para minimizar os riscos. É o menor risco possível. O risco sempre vai existir, sempre vai ter algum limitante, sempre pode ter alguma causa de confusão. Mas você está fazendo o possível para minimizar esse risco. Mas ele sempre vai existir. Beleza? Problemas do mundo real. Perguntas? Perguntas? Mais perguntas? Só uma dúvida aqui. Se eu fosse Diga. fazer a relação entre altitude e abundância, era só eu colocar altitude na regressão múltipla que testa a distância que eu de fósforo com abundância? Só adicionar. Beleza. Beleza? Então, turma, análise de caminhos, turma. Então, agora você já sabe que se você precisar, se você quer investigar uma hipótese mais complexa, mais realista sobre o que você está investigando, você pode facilmente. Como? Usando regressão, combinando as regressões para analisar o fluxograma todo. Beleza? 10 minutos. Eu volto aí para a gente terminar a nossa conversa desta manhã. Muito bem. Estamos aí de volta para
completar nossa conversa de hoje e amanhã. Bem, notem que no nosso fluxograma, deixa eu voltar aqui para o fluxograma hipotético. Notem que no nosso fluxograma, todas essas setas representam efeitos independentes. Pode ser efeitos diretos ou indiretos, mas todos são efeitos independentes. O que isso significa? Esse efeito aqui, ó, da distância sobre a abundância, é independente do efeito do fósforo, né? Lembra quando a gente faz regressão múltipla, quebra a correlação entre preditores, né? Então, esse efeito aqui é só o efeito da distância sobre a abundância, independente do fósforo. Essa setinha aqui, ó, é só o efeito do fósforo sobre a abundância, independente da distância do igarapé. Essa setinha aqui é só o efeito da distância sobre fósforo, independente dessa seta da altitude. E esse efeito da altitude sobre o fósforo é independente desse efeito aqui da distância sobre o fósforo. Então, por isso os estatísticos falam, são os efeitos independentes. É o efeito só desse preditor controlando os demais, tá? Ou descontando o efeito dos demais. Porém, há situações em que os efeitos podem não ser independentes. Como assim? Quando o efeito de um preditor depende de outro preditor. Então, pensando em uma situação mais realista, a gente pode ter uma ideia mais clara de como isso poderia acontecer, tá? Então, aqui nessa figura, vocês estão vendo o exemplo da abacaba, né? Essa espécie de palmeira que nós já estamos familiarizados. E aí, o esquema mostra mais ou menos a distribuição dela ao longo desse gradiente ambiental da Amazônia Central, né? E aí, no gráfico, você tem a relação entre a abundância da abacaba e a distância até o igarapé. Então, como vocês já viram, nota que, em geral, quanto mais longe do igarapé, mais bacaba você encontra, correto? Todo mundo percebe, né? Bom, um possível mecanismo, uma hipótese para explicar isso é que talvez a abacaba ela tenha uma tolerância pequena a encharcamento, correto? E lá na beira do igarapé praticamente não tem bacaba. Então, talvez ela não gosta de muita água no solo. Tem plantas que aparentemente precisam de muita água. Só ocorrem em terrenos alagados, né? Ou facilmente alagáveis. Mas tem outras plantas que não toleram tanta água assim. E a abacaba parece ser uma delas. Se tiver água demais, parece que ela não curte muito, né? Beleza. E será que esse efeito da proximidade com a água pode ser modificado por alguma outra característica do ambiente? Por exemplo, será que o relevo pode afetar isso de alguma forma? Então, nota que esse gradiente ambiental que você está vendo aí, é um gradiente topográfico, né? Ele tem variação de relevo, não só de altitude, terras mais altas aqui do lado direito, terras mais baixas do lado esquerdo, mas também tem variação na declividade ou na inclinação do terreno, percebe? Onde é mais plano e onde é mais inclinado? Mais plano no topo ali, né? Quanto mais alto. Parece mais plano aqui no topo, concorda? Nos platôs, né? Mas só lá, aqui também. Os baixinhos normalmente também é mais plano, né? Que é na beira dos igarapés, na beira dos riachos. Então o solo aqui, nota que ele é bem arenoso, forma tipo umas prainhas, tá? Então a inclinação do terreno ela é menor, o terreno é mais plano em geral, ou quando você está lá pertinho do igarapé, ou quando você está lá em cima, nos platôs. Quando você está no meio, entre os dois, você está nas chamadas vertentes, né? Ou encostas, que naturalmente tem uma declividade, uma inclinação maior do terreno, né? Então, vamos pensar que a abacaba não gosta de água, né? Não gosta de água demais no solo. Aí imagina que você tem uma grande chuva, uma chuva muito forte, chuvas torrenciais, que são comuns na Amazônia, né? Onde a água acumula mais fácil? Em terrenos planos ou em terrenos inclinados?
Planos. Planos, né? Geralmente alaga e a água acumula mais, ela demora mais para se espalhar e para percolar, infiltrar no solo em terrenos planos, do que em terrenos inclinados, porque se o terreno for inclinado, a água cai e escorre. Escorre para onde? Escorre para os baixios, né? Lá para os igarapés. Então, a gente poderia imaginar que talvez o relevo, ou declividade, inclinação do terreno, modifica o efeito que a disponibilidade de água tem sobre a abundância da bacaba. Como? Talvez assim. Se a declividade do terreno, a inclinação do terreno interfere no efeito da disponibilidade de água, o que deveríamos observar? Então, se o terreno é plano, talvez, quando chove muito, o solo fica tão encharcado que tanto faz qual é a distância do igarapé. É água demais, a abacaba não gosta, então a abundância é baixa. Agora, se o terreno for inclinado, aí a água vai escorrer mais fácil, né? Então, aí talvez é mais importante o quão longe ela está do igarapé. Se estiver muito perto, vai acumular mais água. Se estiver mais longe, vai acumular menos água, e aí talvez é melhor para ela, porque ela não tolera água demais no solo. Então, é uma possível hipótese, tá? Então, se isso acontecer, significa que o relevo, a inclinação do terreno, ela modifica o efeito que a proximidade que a água tem sobre a abundância. Quando uma coisa desse tipo acontece, a gente diz, então ocorre uma interação entre preditores. O que é uma interação? É quando uma variável modifica o efeito de outra variável. Então, a distância de igarapé afeta a abundância da bacaba, mas talvez esse efeito depende de qual é a declividade do terreno. Se o terreno for mais inclinado, o efeito é de um jeito. Se o terreno for menos inclinado, aí o efeito é de outro jeito. Então, esse é um possível exemplo de interação. Interações podem ocorrer na natureza? Podem. Podem não ocorrer? Podem não ocorrer também. Só tem uma forma de saber se isso acontece ou não. Qual? Testando. Então, como faz para testar uma interação entre preditores? Usando regressão múltipla, que você já sabe como é. Só que ao invés de dizer para ela, os efeitos são independentes, você vai dizer, eu acho que o efeito de um preditor pode influenciar o efeito do outro. Como você diz isso para regressão múltipla? Ao invés de usar o sinal de mais dentro da regressão múltipla, você usa o sinal de vezes, produto, uma multiplicação. Tá? Então, você usa o comando aqui, ó, LM, ao invés de distância mais inclinação do terreno, você diz distância vezes inclinação do terreno. Isso indica para ela que você acha que o efeito de um preditor pode mudar o efeito do outro. Porque o efeito de um preditor depende do valor de outro preditor, da outra variável, tá? Então, faz aí agora a regressão, testa se tem uma interação entre distância do igarapé e inclinação do terreno. Olha o resultado, tenta interpretar o resultado, faz os gráficos, vê se faz sentido, e aí a gente volta aqui para conversar sobre o que aconteceu. Lembra de criar uma variável contendo os dados, os valores de inclinação do terreno, tá? Essa variável aqui eu chamei de inc, de inclinação. Então, vai lá na sua tabela de dados e cria um objeto contendo essa variável para ficar mais fácil de você usar aí nas análises. Ei, Pedro, não chegou notificação aqui para ir para nenhuma sala, não. Eu já te encaminhar aqui.